Em nome de Jesus Cristo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome do Senhor. Isso, glória a Deus. Amém. Em seguida, quero sentar-se por gentileza. Isso. Que bom que você veio hoje. Que bom que você está aqui. E Deus vai poder falar conosco, irmãos. Em nome de Jesus. Que bom que você enfrentou aí a chuva, o mau tempo, né? Pode puxar, está solto já. Enfrentou o mau tempo para poder estar conosco. Pastor, você não vai cantar nenhuma canção animada ainda? Não vou não, irmãos. Já estamos num sacrifício aqui que só Jesus na causa. Você acostuma a ter quem faz e você não faz mais. Quando você precisa, você está destreinado. Mas amém, até aqui nos ajudou o Senhor, então não vamos abusar da paciência de Deus não, né? Vamos só louvá-lo naquilo que o Senhor Deus tem nos capacitado. Mas meu irmão, Deus nos deu uma palavra hoje, que está falando muito ao nosso coração. Nos ajudou pela manhã, no culto das 16h30, né? Hoje você não conseguiu ver os nossos irmãos saindo, terminamos no horário. Começamos 4h30 com chuva, terminamos 6h30. 6h35, 37, né? Se apertar vai mais longe um pouquinho, vai não? Mas terminamos no horário, foi bênção. E Deus falou conosco, gente. Deus falou muito ao nosso coração, porque a palavra do Senhor diz, é dessa forma. A Bíblia diz que ela é mais penetrante que espada de 2 gumes. E ela penetra e faz a divisão entre ossos, juntas e medulas, entre a alma e o espírito. Então Deus, quando, irmãos, conhece o coração da pessoa, Deus fala. Ouça hoje a palavra do Senhor. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus te fortalecer. Deixa a bênção de Deus, agir na sua vida. Não importa de onde você veio, o que aconteceu com você. Lembre que a bênção de Deus é maior do que qualquer maldição. Não importa o que houve. Por quantas coisas você passou, eu vou falar sobre isso. Mas lembre-se sempre, a bênção é maior do que qualquer. Pronto. E você tem a bênção de Deus. Se você souber ter essa certeza que você tem a bênção de Deus, poderíamos terminar aqui. Você já estaria saindo daqui abençoado hoje, porque você realmente tem a bênção do Senhor. Mas vamos meditar? Segundo 1 Samuel, capítulo 17, trouxe a sua Bíblia? Abra por gentileza, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Vamos lá? Aqui, irmãos, tem uma história, se não for a mais conhecida, é uma das mais conhecidas da Bíblia, né? Se não for a que mais conhecemos, que as pessoas conhecem, é uma das mais faladas, uma das mais contadas, e uma das histórias que as pessoas mais usam o exemplo. Então eu não vou precisar falar de toda a história, tá? Eu vou falar de uma parte dela que vai nos ajudar aqui hoje. Se você já encontrou, você sabe que é um momento que Davi se dispõe para lutar com Golias, o gigante filisteu. Davi, irmãos, foi um homem que sofreu muito na sua infância. Sim, pela rejeição. Rejeição. Davi foi rejeitado, pastor? Sim. Se você observar a história dele, ele tinha tudo para ser um revoltado. Ele tinha tudo para ser o que hoje chamam de vítima da sociedade. Sim. O Davi, irmãos, ele era o menor de 6 irmãos. Ele era o 7º, o mais novo. Se você observar, quando Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai, ele compôs uns salmos. Nós conhecemos como Salmo 23. E um dos versículos ele diz o seguinte: Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. E aí, irmãos, quando ele faz essa oração, compondo esse salmo, você pode perceber que isso se cumpre. Isso se cumpre. Quando? Quando o Senhor Deus já não se agrada mais de Saul, ele fala para o Samuel o seguinte: encontrei um homem segundo o meu coração, vai,
pega o chifre do cordeiro, enche de azeite e desce à casa de Jessé o belemita. Dentre os teus filhos, eu escolhi um deles para ser rei. E então Samuel desce à casa do Jessé, e o Jessé começa a passar os seus filhos diante de Samuel. E Deus vai dizendo, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse e não é esse. 6. Jessé, acabaram-se os seus filhos? Ele disse, não, tem um mais novo. Mas ele é menino, está cuidando das ovelhas. O almoço estava prontinho, irmãos. Samuel falou, ninguém se assenta à mesa até que ele venha. Foram chamar o Davi. Quando o Davi entra em casa, menino, irmãos, cheiro do campo, cheiro de ovelha. Ele entra em casa, ele dá uma olhada, sim senhor, pai. Deus fala com Samuel, Samuel, aí está o ungido. E o Samuel vem na presença dos seus irmãos, mesa do almoço preparada, ninguém comendo ainda, todos esperando, e o Davi é o que, irmãos? Ungido no meio dos seus irmãos, na frente de seu pai e de sua mãe. Isso nos prova que os seus adversários estavam onde? Dentro de sua própria casa. O que é isso senão, irmãos, rejeição, senão perseguição? Porque a rejeição só pode ser oferecida, irmãos, por quem você conhece. Se eu não conheço, eu não sei quem é, pouco me importa. Sabe? Se sou ou não aceito, eu vou continuar pregando o evangelho. Mas se é alguém que você conhece, se é alguém que você estima, se é alguém que você respeita, se é alguém que você aprendeu a amar, sabe? E do nada simplesmente te afasta. Davi tinha tudo para ser essa pessoa. Os meus inimigos, Senhor, eu quero ser ungido no meio deles. E resultado, ele foi ungido no meio dos seus familiares. Então era ali que ele enfrentava os maiores problemas, as maiores lutas. E um dia seu pai disse o seguinte, Davi, vá até o local da guerra, onde está acontecendo a batalha, leva um queijo para o comandante e uns pães para os seus irmãos. Irmãos, Davi tinha 3 irmãos na guerra. 3 irmãos em casa. Não podia ser um outro irmão para levar isso? Não podia ser um outro. Davi teve que deixar as ovelhas sozinhas e ir para a guerra, para o local da guerra. Que é quando ele chega e encontra o quê? O gigante filisteu afrontando o exército hebreu. E o Davi falou, o que é que falou esse filisteu? E o pessoal começou a contar para ele o que Saul daria. E o Davi falou, mas tudo isso para derrotar um gigante? O irmão do Davi ouve, o mais velho, e fala assim, ô Davi, eu bem conheço a presunção do seu coração. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas de nosso pai? Volta, vai embora. Como quem diz, aqui não é seu lugar. Aqui não é para você. Volta, vai fazer aquilo que você sabe fazer, sabe? E o Davi chega a dizer, puxa, o que eu fiz agora? Mas ele se encanta, irmãos, com as coisas que o Saul promete dar para quem derrotar o filisteu. Primeiro, ia se casar com a filha de Saul. Irmãos, Saul é o rei, filha de rei é o quê? Filha de rei é o quê? Princesa. Se o camarada pobre, né, um plebeu, casa com uma princesa, se torna o quê? Era um bom negócio? Tornar-se príncipe em Israel? Ele falou, o quê? Vai casar com a filha do rei? Parece uma coisa assim, longe, distante da realidade dele. Com a filha do rei? E tem mais, Davi. A casa do pai será isenta de impostos. Não vai pagar imposto nunca mais. Nunca mais, nunca mais. E o rei vai dar uma recompensa ainda em ouro. Ele falou, eu sou o cara. Eu vou lutar contra o filisteu. E aí nós entramos numa parte da mensagem, irmãos, nós vamos ver o seguinte. Algumas coisas que travam as nossas vidas. Por que a vida de muita gente está travada? E não vai, irmãos. Tem pessoa até tentando, a gente está tentando, vai empurrando, irmão, vamos lá, irmão, vamos vencer, irmã, vamos lá, vamos fazer, você vai chegar, você vai conseguir, vamos, mas a vida da pessoa está o quê? Travada. Por que está travada? Tem 2 coisas que nos impedem de caminhar rumo à vitória que Deus tem para nós. A primeira delas, vamos lá, capítulo 16, 17 que eu falei,
17, versículo 32. Diz aqui, irmãos, Davi vai falar com Saul, olha lá, ó. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria. E o que, gente? Matava. Irmãos, mais uma prova de que Davi era o quê? Excluído. Sim. Como eram as lutas de Davi? As suas lutas que ele travava, eram batalhas travadas sozinho. Presta atenção. Ou os pais não sabiam, ou sabiam e mandavam ele para lá do mesmo jeito. Você é pai, você que é mãe. Vamos dizer que seu filho de 16 anos para 17. Chega todo feliz em casa. Oi mãe, pai, benção. Tudo bem, tudo bem. Mãe, eu tenho uma notícia boa para a senhora. É, meu filho, oh, que bom, notícia boa. Conseguiu um emprego, mãe? Conseguiu? Sim, mãe. O salário não é muito bom, mas é para iniciante, e não é muito bom não. Mas eu vou ter meu emprego, mãe. É? E você vai fazer o quê? Vou cuidar de ovelhas. De ovelhas? É. Só que tem um problema, mãe. Lá é cercado de leão e de urso. E é assim. Porque para o Davi partir para cima do leão e tirar a ovelha da boca do leão, é porque para ele era melhor chegar em casa sem um braço ou sem uma perna do que sem uma ovelha. Porque pensa comigo, poxa, o leão pegou uma, o que eu vou fazer? Eu vou lá tirar da boca do leão? Eu vou salvar as outras. Aquela, não tem mais jeito. Mas ele ia lá e tirava da boca porque para ele era melhor chegar em casa, irmão, sem um braço do que sem uma ovelha do pai dele. Uma linha de raciocínio, mas tem mais. Aí, mãe, eu consegui esse emprego. Só que aí assim, se eu perder uma ovelha, vai descontar do meu salário. Então eu vou ter que lutar com o leão. E eu vou ter que lutar com o urso. A senhora mãe, o senhor pai, manda um filho para um trabalho desse? Camarada de 16 anos. Você vai falar, você está doido? Você está maluco? De jeito nenhum que você vai para lá. De forma alguma. Não deixo. Mas o Davi continuava apacentando as ovelhas do mesmo jeito. Ou seus pais não sabiam, ou realmente, vai Davi, vai, o problema é seu, se vira. Agora uma coisa é fato, irmãos. Davi estava sempre o quê? Sozinho. Sem que as pessoas estivessem por perto. Pai, mãe, irmão, irmã, amigos. Ele estava sempre sozinho. E aí hoje eu lhe digo uma coisa. Sabe por que muitas vezes a nossa vida fica travada? Porque nós desprezamos o tempo da experiência com Deus. Porque Davi podia não ter a presença de pessoas com ele, mas Deus estava no controle de sua vida. E aquele período que Davi passou enfrentando leões e ursos, nada mais era do que, irmãos, uma preparação para chegar diante do gigante. E ele não desprezou o tempo em que estava o quê? Obtendo e conquistando experiências com Deus. Às vezes o Senhor Deus, próprio Deus, faz com que as pessoas se afastem. Aí muitas vezes quando nós nos sentimos sozinhos, nós não entendemos a ação de Deus. Muitos entram por um caminho errado.
Ele está se sentindo sozinho. Puxa, não tem ninguém que me ajuda. A pessoa está me rejeitando. Meu Deus, o que está acontecendo? Ninguém quer nem saber o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Ninguém se importa comigo. E sabe o que a pessoa faz? Ao invés dela começar, irmãos, numa busca com Deus, numa comunhão para ganhar experiência naquela situação, se apresentar diante de Deus para vencer, porque você não deve entrar em nenhuma batalha simplesmente por entrar. Entre para vencer. De aproveitar, irmãos, e conquistar ali a experiência, ele entra por um caminho errado, fazendo o quê? Fazendo o que não deve para chamar a atenção das pessoas, para ver se consegue aproximar alguém dele, alguém dela. Sim, alguns simulam enfermidade, alguns simulam mal-estar. Eu estou passando mal, você tem que vir aqui agora, e tal, e tal, e tal. Daqui a pouquinho está ali, pronto, acabou. Sarou? Sarou. Não, tomou nem remédio? Não. Porque, irmãos, entrando pelo caminho errado, ele tenta o quê? Atrair as pessoas. Não é todo o caso, gente. Tá? Não generaliza, não. Mas eu estou falando para você. Estou falando com você. Sabe? Às vezes entramos pelo caminho errado. Espera aí, se eu estou ficando só, as pessoas viraram as costas, as pessoas se afastaram. Espera aqui, meu Deus. O Senhor tem controle na minha vida. Então eu preciso aproveitar o momento para adquirir a experiência necessária ali, irmãos. A Bíblia ensina, lembra do que o Senhor Jesus disse quando lavou os pés dos discípulos? Quando ele falou a Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro falou, então lava a cabeça também, eu tomo um banho se for necessário. Jesus falou assim, o que eu faço hoje, você não entende agora. O que eu faço hoje, você vai entender depois. E nós ficamos na presença de Deus orando, em vez de orar para o Senhor Deus nos conceder a força necessária para vencer, oramos para Deus nos tirar da batalha. Oramos e ficamos diante de Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não adianta, tem coisas que você não vai saber agora, tem coisas que você não vai entender hoje. Tem coisas que vamos entender só depois. O que eu faço hoje você não compreende, você vai entender amanhã. Veja o caso de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Eu acredito que por um tempo José alimentou um ódio muito grande de seus irmãos. Sim. Porque ele foi vendido, irmãos. Jogado numa cisterna, lançado. Quando ele pensa que vai ser tirado para ir contar para o seu pai o que aconteceu, ele é vendido para uma caravana de ismaelitas que estão indo rumo ao Egito. E eles vendem José de novo no Egito. Eles compram por um valor, vendem por um valor triplicado no Egito. Imagina José cada dia, irmãos, no Egito, que era humilhado por um feitor, ou humilhado por um dono, porque ele agora não era dono de si mesmo, ele era escravo. O que vinha à cabeça dele? Eu só estou aqui porque os meus irmãos me venderam. Será que essa pergunta não queimou o coração de José há anos? Por quê, Senhor? O que eu fiz de errado? O que eu fiz para que os meus irmãos não gostassem de mim? O que eu fiz para que eles fizessem comigo o que eles fizeram? Onde eu errei, onde eu falhei, onde está o erro? Me mostra, Senhor. Isso queimou o coração do José por alguns anos, gente. Pode ter certeza disso, como queima o nosso coração. E ficamos por quê? Para. Um dia José falou, não, eu preciso fazer alguma coisa. E ele começou a fazer, irmãos, o que era perfeito. Sabe qual é o resultado disso? Deus foi com ele, onde José punha a mão, prosperava. Ele tirou força do meio da adversidade para fazer o que era correto, perfeito. Ele não permitiu que a revolta do seu coração o levasse a fazer o que era mal. Ele não permitiu que, irmãos, aquele sentimento o levasse a tomar a decisão errada. Porque foi como eu falei com os nossos obreiros ontem. Ouça, as nossas escolhas determinam as nossas preferências. Você pode dizer para mim que prefere Jesus. Você pode me dizer que prefere Cristo, mas é a sua escolha que vai determinar se é isso mesmo que você prefere. Porque se eu digo que prefiro Cristo e faço a escolha errada, então quer dizer, eu tenho a consciência do que eu deveria preferir, mas não estou preferindo aquilo. Porque a minha escolha mostra diferente do que eu estou dizendo.
São as minhas escolhas. Então o que José fez? Ele optou por fazer o que era correto. Ele optou por fazer o que era certo, mesmo em meio a toda aquela situação. Sem saber se veria os seus irmãos, se veria seu pai de novo. O menino que nunca saiu da sua terra, sempre debaixo da proteção de seu pai, agora está na onde? No Egito. No Egito. Aí o que acontece, irmão? Ele começa a fazer, e Deus vai abençoando por amor dele, e o Potifar vê isso, fica feliz. Ele vira o mordomo-chefe na casa do Potifar. Aí tem um problema com a esposa daquele homem. José é lançado na masmorra, fica ali 2 anos, meu irmão, quase 2 anos. Tempo limite que uma pessoa aguenta na masmorra. Aí o resultado, ele tem a oportunidade de interpretar o sonho de Faraó. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, o que acontece? Faraó coloca José, irmãos, como governador na terra do Egito. Faraó não, Deus bota José como governador na terra do Egito. Mas até então José é governador na terra do Egito, mas nunca imaginou que veria de novo os seus irmãos. Vem a fome na terra, passam 7 anos de fartura, vem a 7 anos de fome. Na época de fome, o Egito tinha grãos, o Egito tinha alimento, porque o José fez um plano de economia. Ele planejou, ele economizou, ele guardou. Com algum tempo, irmãos, da fome, quem aparece para buscar grãos na terra do Egito? Os irmãos de José. Isso o perturba. Ele olha os seus irmãos que não reconhecem José. Não conhecem José. E aí, ele fica olhando os seus irmãos e fica para lá e para cá. Ele sai de perto. E quem é esses homens e tal? Chame-os. E traga eles para perto, começa a conversar com eles. Quem são vocês? Vocês são bandidos. Eu imagino que nesse momento toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo começou a voltar. Aquilo que ele imaginou que tinha vencido começou a voltar. Vocês são bandidos. São bandidos, olha, sabe, tem alguma coisa. Vocês são bandidos. E aí o que acontece, irmãos? Eles dizem, não somos, nós somos filhos de Jacó, e sabe, de Canaã, somos filhos daquele homem, daquela terra e tal. Vocês têm irmãos? Tem irmão. Tem irmão? Tem. Qual irmão? O mais novo? Benjamim. José não conheceu Benjamim. José não tinha irmãos por parte de mãe. Ele era filho único. Benjamim Deus deu a Jacó na velhice. Foi o que consolou Jacó pela perda de José. É filho de Raquel, a esposa que meu pai amou, que hoje é morta. Foi quando José descobriu que a sua mãe tinha morrido. E aquele sentimento, aquela situação, aquela coisa, irmãos. Aí o que acontece? Ele fala para o pessoal, traz José, traz Benjamim. Traga o Benjamim. Traz que eu quero ver esse Benjamim. Não podemos porque nosso pai ama muito. Eu que consolou ele pela morte. Tragam Benjamim e deixa esse aqui preso. Que se o Benjamim não vier, esse aqui não sai. Pode levar a comida. Jacó relutou e liberou. Lá foi Benjamim. E tudo acontecendo. Quando o Benjamim chega, o José olha para ele, se emociona. Começa a conversar. Tira o outro irmão que ficou preso. Coloca uma mesa diante deles. Aí o José prova os seus irmãos. Ele prova os seus irmãos. O que ele faz? Ele dá os grãos, fala assim, você não precisa pagar. Nos grãos, na sacola dos grãos de cada um estava o dinheiro que eles tinham pago, voltou tudo. Só que o José mandou colocar na sacola do Benjamim um cálice de ouro. E saíram. Quando saíram, demorou um pouco, a guarda foi atrás, pegou, vocês são bandidos, vocês roubaram. Eles disseram, não, nós não roubamos. E começaram a abrir os sacos. Lá estava o dinheiro, tudo bem, foi devolvido. Mas quando abriu a sacola de Benjamim, havia um cálice de ouro. É assim que vocês retribuem. Prenderam Benjamim. Falou para os outros, vocês podem ir embora, o Benjamim fica. Olha o José testando eles. O que eles fizeram, gente? Vieram todos. O mais velho falou assim, olha, se o Benjamim não voltar, meu pai morre de desgosto. Dessa vez ele morre. Ele já perdeu um filho. O filho foi comido por um animal. O José está lá. Né? Foi comido por um animal. E nosso pai sofreu muito. Olha, nós somos muito penalizados pelo sofrimento do nosso pai. Fica comigo, nos prenda, mas libera o Benjamim. Porque senão nosso pai morre de desgosto.
foi a hora que eles viram que o José viu que o que eles fizeram com José, eles já não fariam mais com Benjamim, mesmo que era alguém que Jacó amava. Foi quando José se revela para eles, se mostra para eles: eu sou José, o irmão de vocês. Eles ficam aquela apreensão toda, agora vamos morrer e tal. Não, José traz todo mundo para o Egito. E aí no Egito Jacó fica feliz, mas morre tempos depois. Aí os irmãos ficam preocupados. Bom, morreu Jacó. E agora? O que é que José vai fazer conosco? O que eles dizem? Eles chegam a José e falam: José, assim disse Jacó, antes de morrer, que você não deveria nos matar. Mesmo depois da morte de Jacó, José chorou, irmão, falou para eles o seguinte: vocês pensam que eu sou Deus? Eu não vou fazer uma coisa dessa. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E outra, e é aqui que eu queria chegar. Deus me enviou para cá, adiante de vocês, para conservação do nosso povo. Porque se eu não estivesse aqui, no Egito, durante os 7 anos de fome, vocês morreriam de fome lá. Porque o dinheiro que vocês tinham não daria para comprar comida os 7 anos de fome. Se eu não estivesse aqui e não trouxesse vocês para cá, a descendência de Abraão seria o quê? Destruída. Morreria de fome. Então Deus me enviou para cá, antes de você. Então, veja, por que eu disse tudo isso? O que aconteceu com José lá no passado, ele entendeu alguma coisa? Quando foi que ele foi entender? O que Deus faz hoje, você vai entender depois. Eu imagino que Davi entendeu o quê? Quando ele foi falar com Saul, ele falou assim: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e veio um leão, e eu tirei a ovelha da boca do leão, e quando ele vinha para cima de mim, eu pegava pela barba e o matava. E também foi assim com o urso. Aí eu imagino que a mente do Davi foi o quê, gente? Clareando. Aquilo foi o quê? Para hoje enfrentar o gigante. Que se ele não lutasse contra o leão e contra o urso, ele não teria, irmãos, a experiência com Deus para enfrentar o gigante. Tem situações das quais fugimos, mas que são necessárias. Sem um crescimento espiritual, você não tem vitórias grandes. Se você quer vitórias grandes, prepare-se para as grandes batalhas. Se você quer viver uma vitória expressiva, prepare-se para as grandes lutas. A pessoa quer ter uma vitória grande, mas ele quer uma lutinha assim. A vitória é proporcional ao tamanho da sua batalha. Enquanto ele matou o leão, aonde ele ficou? Apacentando a ovelha. Matou o urso, onde ele ficou? Apacentando o quê? Ovelha. Sabe qual a reclamação de muitos hoje? Pastor, eu faço, mas eu não vejo o resultado. Espera. Creia. Deus não vai ficar em dívida com o homem, irmãos. Deus é fiel. Deus não vai deixar perecer um justo. Matou o leão, matou o urso, ele ficou o quê? Apacentando ovelha. Daqui a pouco ele vem para casa. Samuel derrama o azeite sobre ele. Vem sobre ele o Espírito Santo, e ele é cheio do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus se afastou de Saul, e veio sobre quem? Sobre Davi, e ele cheio do Espírito Santo, foi para onde? Apacentar ovelha. Eu imagino que o camarada fica pensando: gente, não tem nada que muda a minha vida, não? Até o momento que a oportunidade que todos estavam rejeitando, ele pegou. Porque quem tem experiência com Deus, ele é levado para vencer onde muita gente perdeu. Quem tem experiência com Deus, ele vence em situação que muita gente recuou. Sim. Quantos tiveram oportunidade? Os principais do exército. Todos tiveram. Quem era Davi antes do gigante Golias? Um pastorzinho de ovelha. Abrindo o coração para você, já teve local pelo qual eu passei, que eu cheguei e falei: meu Deus do céu, me tira daqui. Não vou te dizer o nome da cidade, mas, sabe, alguém pode ser de lá. Mas, eu disse: meu Deus, me tira daqui.
Esse lugar não tem condições, não tem jeito. Difícil, uma luta, uma batalha. Me tira daqui. E você acha que Deus tirou? Enquanto, irmãos, eu não adquiri a experiência naquele lugar que era necessário, Deus não me tirou daqui, não me tirou dali. Fiquei lá quase 3 anos. E aí o Senhor tira. Você fica imaginando, meu Deus, 3 anos nessa batalha, nessa luta, mas glória a Deus. Aí mais à frente você encontra determinadas situações e você chega a pensar, falar, poxa, se eu não tivesse passado por aquilo, hoje talvez eu estaria fazendo a oração que eu fiz há anos atrás. Me tira daqui, Senhor. Mas pelo fato de ter enfrentado, pelo fato de ter passado e vencido os leões e os ursos, aí Deus dá experiência para lutar com o gigante. Nada vem de graça, irmãos. Nada vem de graça. Então, quando Deus estiver trabalhando na sua vida, é preciso permitir que a experiência com Deus, sabe, que ela venha. Lá está Davi dizendo agora a Saul, eu tenho experiência com Deus. Veja o versículo 36. E assim feri o teu servo leão como urso, assim será com este incircunciso filisteu como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja... Foi a hora que o Saul passou a acreditar no Davi, porque viu que ele realmente tinha experiência com quem? Com Deus. Ele não foi lá na sua capacidade, não, olha, Deus me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, o que vai acontecer aqui? Deus vai me dar vitória, como também me deu, o mesmo Deus que me abençoou lá, também vai me abençoar aqui. Então entenda uma coisa, meu irmão, nós nem chegaremos a ter a oportunidade, se nós não apresentarmos diante de Deus um coração desejoso de aprender com Ele. Deus não vai dar essa oportunidade de ter, irmãos, sabe, uma oportunidade de ter uma vitória expressiva, se eu não apresentar um coração o quê? Desejoso de aprender com Deus. Às vezes endurecemos o coração, endurecemos a cerviz, e Deus fala, e nós estamos aí, irmão, do mesmo jeito, da mesma maneira. Não adquirimos experiência nenhuma com o Senhor. Tem lutas que você vai vencer, sabe como? Fechando a porta do seu quarto e orando em secreto. E o Deus que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém, irmãos? Tá? Tem luta que você vai falar, poxa, fulano, ora por mim. Beltrano, ora por mim. Você tem certeza que todas as pessoas para quem você pede oração, você tem certeza que elas oram por você? Você tem certeza que todas as pessoas para quem você diz, puxa, fulano, ora por mim, você tem certeza que elas oram por você? Você vai perceber que algumas coisas são psicológicas. É aquela coisa, é quando a sua fé, ela é o quê? Algo mexe com a sua fé. Já vi casos da pessoa falar assim, poxa pastor, a irmã fulana me pediu uma oração, está passando por isso e por aquilo, pastor, vamos orar por ela? A gente podia estar orando por ela, pediu, eu nem orei ainda. Mas vamos orar sim, né? Mas antes de orar, a pessoa ligar e falar, ô fulano, obrigado pela oração, Deus já abençoou aqui. E o outro não tinha nem orado ainda. Você tem certeza que todas as pessoas para quem você pede oração, elas têm orado por você? Às vezes não, mas só o fato de você imaginar que elas estão orando por você, já mexe com a sua fé. Mexe com você e você vai fazer o quê? Vai para cima do gigante, resultado, ele cai. A pessoa, pastor, fica até com vergonha agora, que eu nem orei pela irmã. Nem deu para orar, sabe? Então, eu preciso entender que tendo experiência com Deus, não é que é errado pedir ajuda, irmãos. Eu estou dizendo que tem situações
onde Deus vai trabalhar nas nossas vidas, que a nossa batalha vai ser vencida sozinho. Sozinho. Tem época que a sua casa está cheia. Passa gente, vem irmão, vem parente, vem não sei quem, vem não sei quem, vem não sei quem. Tem época que não vai ninguém. Aí você fica, né, esqueceu de mim, né, fulano? É assim mesmo. Aí vem a mágoa, né? Beltrano só aparece quando precisa. Meu povo é assim mesmo, também vou deixar de ser besta. Deixa mesmo, meu irmão. Deus quer trabalhar na sua vida. Aproveite essa oportunidade e aprende o que Deus está lhe ensinando. Davi aprendeu. Aprendeu o que, pastor? Guerrear? Não. Saber que a sua capacidade vinha de Deus. Por isso ele não teve medo do gigante. Por que todos tinham medo do gigante? Porque entendiam que não tinha o quê? Capacidade, força e condição de vencer. E por que o menino de 16 anos resolveu? Porque sabia que a sua capacidade não vinha dele, mas vinha de Deus. Que o mesmo Deus que deu vitória contra o urso, daria vitória contra o filisteu também. Então o que muda quando você tem experiência com Deus? A visão. Nossa visão muda. Aliás, a primeira coisa que Deus muda na vida de quem Ele vai abençoar é a forma de ver a situação. É a visão. Tá? Ele abre os olhos espirituais. Ele abre os olhos da fé. Sem mudar a visão não tem. Por quê, irmãos? Você é aquilo que você acredita ser. Você é aquilo que você imagina. E quem anda por vista, irmãos, sempre perde. Tá? Entenderam isso, sim ou não? É necessário ter o quê? Experiência com Deus. E nós vamos adquirir isso quando? Em cada situação que enfrentarmos. Deixarmos Deus trabalhar. E outra coisa que trava as nossas vidas, eu vou terminar já. Diz aqui, ó. 38, veja. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada e as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: o que, gente? Não posso andar com isto, pois eu nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Preste atenção. Deus dá a experiência, Deus dá a capacidade, Deus dá a sabedoria, mas na hora da luta, às vezes queremos vestir o quê, irmãos? A armadura de outra pessoa. Como é que é isso, pastor? Preste atenção. Olhando para o Davi, um menino de 16 anos, para todos os homens do exército, seria uma honra ir para uma batalha de vida ou morte, levando o quê? Vestindo as vestes ou, irmãos, a armadura do próprio rei. Eu imagino que a armadura do Saul era muito linda. Eu imagino que a armadura do rei não era igual de todos os soldados, aquela coisa pesada, difícil de movimentar. Não, não. Eu acho que era, irmãos, um material mais leve, porém um material mais durável, né? Se trouxéssemos para o dia de hoje, os jovens diriam: a armadura do Saul é top. Eu queria uma daquela, aquela que eu quero usar. Seria, irmãos, uma honra para qualquer soldado ir para a guerra indo com o traje de quem? Do rei. Eu imagino esse capacete de bronze, devia ter uma aerodinâmica assim, né? Para dar mais uma facilidade, para desviar da espada e tal. Eu imagino, irmãos, a armadura do Saul, o quê? Excelente, desejável. Porém, quando Davi vestiu e tentou andar, a Bíblia diz que ele não conseguiu. Ele travou. Ele tentou andar e falou: Saul, eu não consigo andar com isso. Eu nunca usei isso. E não vou para a batalha desse jeito. Ele tirou aquilo, entregou para o Saul. Não em forma, irmãos, de desonra ao rei, mas porque ele sabia, confiado em que ele ia para aquela batalha. Então entenda, Deus te dá a palavra, Deus nos dá a orientação, mas sabe o que nós recebemos no mundo também? Muitos conselhos. Muitos conselhos. E o conselho da pessoa que às vezes não tem nenhuma comunhão com Deus.
não tem entendimento do Senhor. É uma pessoa boa. É uma pessoa boa. É igual alguém um dia falou: pastor, lá fora tem muito mais pessoas boas do que dentro da igreja. Tem muitas pessoas melhores lá fora do que quem está dentro da igreja, porque faz isso, isso e aquilo. Eu falei: olha, pode ser, mas o fato da pessoa ser boa e fazer isso, isso e aquilo, não ter conhecimento de Deus, não leva ela para o céu do mesmo jeito. O único caminho que leva para o céu é Jesus. Então não adianta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se eu não entrar por essa porta que é Jesus, eu não vou chegar no céu. Sabe? Mas veja, tem muita gente boa que olha para mim, para você, vê a situação e sempre tem o quê? Um conselho para dar. Mas quando eu deixo a orientação de Deus e aceito o conselho das pessoas, eu estou tirando a armadura que Deus me deu, através da experiência com Ele, e vestindo a armadura de quem? Do homem. Resultado, vai travar a minha vida, vai me deixar vulnerável à ação do inimigo. Se o Davi vai para o campo de batalha com aquilo, ele falou: Saul, em outras palavras, se eu usar isso aqui na batalha, eu vou morrer. Se eu usar isso aqui, eu serei morto no meio da batalha, e eu não vou lutar para perder, Saul. Eu não vou nessa batalha para ser derrotado, eu vou nessa batalha para vencer. Então, ele tirou tudo aquilo. Às vezes, irmãos, acatamos muito o conselho do mundo, das pessoas. É igual quando você envia um pastor, por exemplo, que é solteiro, para a igreja, ou uma pastora solteira. Aí as pessoas te ligam: pastor, porque o pastor aqui é solteiro. Não dá para falar de assunto de relacionamento, porque o pastor é solteiro. Mas que assunto você quer falar? Não dá para falar desse assunto com a pastora, porque ela é solteira. Então ela não tem experiência de casamento. Quem sabe ela não tem experiência de casamento, mas do que a Bíblia diz, ela tem. Ele não tem experiência de relacionamento conjugal, mas daquilo que a Bíblia ensina, ele sabe. Porque experiência, por tempo apenas, seria então o que, irmãos? A mulher lá em Samaria, Jesus chega para ela e fala assim: mulher, chama o teu marido. E ela fala assim: Senhor, eu não tenho marido. E ele diz: disseste bem, porque já tiveste 5, e o que você tem agora não é o seu marido. Ela olhou e falou: vejo que és profeta. Pois é, quer dizer, porque ela está no 6º casamento, deve ser alguém muito o quê? É para essa pessoa que eu vou pedir conselho? Então, às vezes nós perdemos a visão. Porque ela não pode, a pessoa pode não ter aquela experiência, irmãos, da convivência, mas a experiência do que a palavra de Deus ensina, a pessoa está ali, ela tem. O Saul tinha uma experiência de guerra muito maior que a do Davi. Tanto que quando ele olhou para o filisteu, falou para o Davi: você não pode. Mas o Davi falou: Deus vai ser comigo. Ele falou: tudo bem, meu filho, então toma a minha espada. Não, Saul, Deus vai ser comigo, eu não quero sua espada. Deus será comigo, eu não quero a sua armadura. Deus vai me abençoar, eu não quero o seu capacete. É o que nós precisamos falar para o mundo, irmãos. Para o mundo, para as pessoas. Porque talvez a pessoa até falou com você, e a princípio você disse assim: está amarrado em nome de Jesus, isso nunca vou deixar acontecer. Mas fica onde? Aquela coisa ali, ó. E aquilo vai crescendo. Lembra de sexta-feira, da raposinha? Quem estava na sexta, né? Aquilo vai crescendo. E cresce aonde? Dentro do cercado da pessoa. Ele impediu a raposa grande de entrar, mas a raposinha cresceu dentro do cercado, e ela que faz mal vinha. Foi uma proposta: não, eu sou de Deus, isso é coisa comigo não. Mas fica aquilo que... Aí o Senhor Deus vem pela palavra e diz: olha, é assim, assim. A pessoa fica: mas seria uma oportunidade, né? Porque seria uma facilidade. Seria isso, seria aquilo. Pois é, meu irmão, você está tirando a armadura de Deus e vestindo a armadura do Saul.
Não são as pessoas que vão te dar a vitória. Não são as pessoas que vão te conceder, irmãos, sabe, a vitória expressiva que você precisa. E sim Deus. Não são as pessoas. Por isso é necessário que, se eu tenho experiência com Deus, se eu ouvir a Deus, se eu conheço a sua palavra, deixar de lado todos os demais conselhos. Eu sei que tem muita gente boa, que você conhece muita gente boa. Falo de Jesus para ela também. Falo do amor de Cristo para ela também. Mas não é a bondade das pessoas que vai me levar para o céu, que vai levar você para o céu. E sim a palavra dada pelo Senhor, porque ela produz fé. E Paulo diz na carta aos Efésios: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Sabe? Não por obras, para que o homem não se glorie. Não é isso, irmãos. Quando o Saul deu a armadura, Davi travou. Aí eu te pergunto, irmãos, quantas pessoas andam com a vida travada? Não vai, irmão. E você ora e tal, e busca pela pessoa, consagra, e vai, e clama, e fala com Deus. Deus, tem que acontecer. Deus, esse gigante tem que cair. Deus, entrega nas mãos desse meu irmão esse gigante, entrega nas mãos dessa minha irmã esse filisteu incircunciso. Entrega, Senhor, hoje na mão dele esse inimigo. Entrega, Deus. O inimigo não cai. O inimigo não cai. O que está havendo? Quem sabe eu fui para a batalha, antes de chegar até a batalha, eu aceitei a armadura do Saul. Pastor, porque eu ouvi alguém falar, eu ouvi alguém dizer: meu irmão, minha irmã, fica com o que Deus está te falando. Porque o conselho errado pode travar a sua vida. O conselho errado pode estar dentro do seu coração. Lembra do caso do Geazi, ou do Geazi, que era o servo do Eliseu? O Eliseu falou: não quero o presente do Naamã. O Geazi falou o quê? Vive o Senhor teu Deus, que eu vou tomar um presente dele. Foi lá e conseguiu. Vestes, irmãos, festivais, prata, muita coisa. O Geazi chegou pobre perto do Naamã e voltou rico. Só que quando ele chega diante do profeta, o profeta disse: está vindo da onde, Geazi? Ele falou: de nenhuma parte. O Eliseu fala para ele: mas vem cá. Não foi contigo o meu coração quando você se levantou para encontrar aquele Ciro Naamã? Era ocasião para você pegar vestes festivais, prata, servos, servas, cordeiros e outras coisas mais? Agora a lepra de Naamã se apegará a ti. Irmãos, o que tinha para Geazi? Era lepra? Não. Olha o que tinha para o Geazi. Olha o que tinha para o Geazi, entenda isso. Eliseu era servo de quem? Eliseu era servo de quem? De Elias. Eliseu era servo de Elias. Eliseu recebeu o quê? Porção o quê? Dobrada. Agora ele tem um outro servo, que é quem? Geazi. O que o Geazi poderia receber? Porção quadruplicada. É impossível? É impossível? Não. Só que o problema, a diferença entre o Eliseu e o Geazi, é que o Eliseu o quê? Dava ouvidos. Pode perceber que a capa do Eliseu funcionou, a capa do Elias funcionou na mão do Eliseu, já o cajado do Eliseu não funcionou na mão do Geazi. O que Deus tinha para o Geazi não era lepra, era porção, irmãos, ainda maior do poder da unção que estava sobre Eliseu. Só que o Geazi, ele tirou a armadura de Deus e ficou com o conselho do seu coração, porque ele achou que ele poderia ganhar um pouquinho mais com aquilo. Ficou vulnerável à ação do inimigo. E o que se apegou a ele? A lepra de Naamã. Que eu digo para as pessoas, essa lepra de Naamã era espiritual. Porque se você, irmãos, faz um tratamento e é curado desse mal, irmãos, é impossível que esse mesmo mal pegue outra pessoa. Ou ela pegue de você esse mal. O Naamã transmitiu para o Geazi. Não. Horas depois, a mesma lepra veio e pegou o Geazi. Como é que pode? É um demônio. Coisa espiritual, irmãos. A lepra de Naamã vai se apegar a ti. Irmãos, travou a vida do Geazi, ficou leproso. Então veja o que Deus tem para nós. Pensamento de Deus para mim e para você é pensamento de paz e não de mal. Amém, pessoal? Por isso,
nós temos que entender uma coisa: eu não posso trocar a minha armadura, eu não posso trocar a arma que Deus me deu, eu não posso trocar a ferramenta que Deus me deu para vencer. Não posso. Ainda que eu seja carne, eu não posso usar as armas da carne. 2 Coríntios 10, verso 10, 2 Coríntios 10, versículo 3, diz o seguinte, olha só, 3, verso 3. Diz aqui, irmãos, porque andando na carne, não militamos segundo o quê? Nós andamos na carne? Sim ou não? Você anda na carne? É que as pessoas às vezes não entendem. Não, pastor, eu não ando na carne. Não, eu não ando na carne. Irmãos, nós somos carne. Carne é o que somos. Carne é o que eu sou. Eu ando na carne. Agora, as minhas lutas, as nossas batalhas não são travadas segundo o quê? A carne. Andamos na carne, somos carne, mas não lutamos segundo a carne. Por quê? Verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E mais, destruindo-os o que, irmãos? Olha aí o conselho. Quando Deus te dá uma palavra, e eu e você damos a essa palavra liberdade, ela vai mostrar para você que muito conselho que você recebeu está errado, e por isso sua vida está travada. Que muito conselho de pessoas que você imaginou serem experientes, e disse até ser uma pessoa boa, e eu acredito que são pessoas boas, mas sem conhecimento de Deus, são conselhos que travam a sua vida. São conselhos que te impedem, que te fazem alcançar, ao invés de bênção, alcançar lepra. Tá? Ao invés de receber, irmãos, porção dobrada da unção de Deus, a pessoa alcança a lepra. Ao invés de derrubar o gigante derruba a pessoa. Por isso tem crente sempre caído. Está sempre caído. Não tem um momento que você fala, a pessoa, não, eu tô na fé, estou em pé, eu estou firme, Deus é comigo. Não, toda vez, estou fraco, estou para baixo, estou caído. Toda vez. Não tem um tempo, irmãos, que a pessoa está, sempre para baixo, porque o gigante está vencendo. Nós estamos ouvindo as pessoas. Então, quando Deus nos dá a palavra, é para destruir esses conselhos que nos fazem perder. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é isso, irmãos? Sempre tem alguém querendo saber mais que Deus. Sempre tem alguém querendo fazer mais do que Deus manda. Sempre tem alguém querendo ser mais santo do que Deus. Sabe? Toda altivez. Como por exemplo, irmãos, você chegou até aqui sendo fiel a Deus, honrando a Deus nos compromissos, sendo dizimista, ofertante, honrando a Deus. Aí aparece alguém do nada, olha para você e fala assim, hoje não tem que devolver dízimo não, porque dízimo é da lei. E você não está mais na lei, você está na graça. E quem devolve dízimo está debaixo de maldição, porque está debaixo da lei. Por que você vai devolver dízimo hoje? Para que você vai devolver dízimo? Aí a pessoa fala, é mesmo, né? Dízimo, lei, graça. Aí ele vai pesquisar. Aí ele vai para onde, irmãos? Para os infernautas. Tem os infernautas de plantão. Eles ficam lá, sabe? Apacentando na rede social. E fica lá. Porque o dízimo é mentira e tal. Irmãos, olha para o que o Senhor Deus nos diz. Vai a carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 8, que a Bíblia diz, aqui na terra, recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, ou seja, nós testificamos que Cristo vive, e é Ele que observa a nossa fidelidade. Aonde é que o dízimo está na lei? É só a pessoa pesquisar, a lei veio em Moisés. E o dízimo tinha bem antes da lei. Você encontra ele na lei, mas já não é da lei. Encontrado na lei, mas não é da lei.
sabe? Mas as pessoas não têm essa preocupação, não. Ele vai lá e o que você procura, você acha, irmãos. Essa é a verdade. Então a pessoa recebe isso e para de fazer o que Deus estava determinando. Não, parei, pastor, agora não. O outro chega a dizer o quê? Para que você vai na igreja? Hoje você não precisa ir na igreja. Aliás, eu acho que eu não preciso estar dentro de uma igreja para servir a Deus. Eu sirvo a Deus do meu jeito, na minha casa. Eu não preciso nem de pastor. Aliás, pastor só tem um, que é Jesus, viu? Hoje não existe mais pastor. Eu vejo Paulo dizendo, e o Senhor estabeleceu um para ser pastor, outro para ser apóstolo, outro para mestre, outro para aquilo. E para que ele levantou se não precisa? Mas é o que as pessoas estão fazendo. Aí nós o que, irmãos? Atendemos essa altivez de pessoas que acham que sabem mais do que Deus. E nos tornamos o quê? Desigrejados. Sim. Sirva a Deus na minha casa. Sirva a Deus do meu jeito. Eu apacento a mim mesmo. Eu apacento a mim mesmo. Eu faço para mim mesmo. Está tudo errado, irmãos. Então, se eu ouvir toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e o que a palavra ainda faz? E levando cativo todo o que? Entendimento, a obediência de quem? Eu tenho um entendimento de algumas coisas. Você tem um entendimento de algumas coisas que querem nos levar para distante do Senhor. A carne grita. A carne grita. Sabe? Por exemplo, você é mãe. O senhor é pai. E o senhor está lá conversando com seu filho. Olha, tem que ser assim, assim, é desse jeito e tal e tal. Alguém olha para você e fala, está tudo errado. Não é assim. Você vai falar, espera aí. O filho aqui é de quem? Eu sei o que eu falo para o meu filho. Não é assim que funciona? Eu sei, o filho é meu, eu sei o que eu falo. Sabe? Geralmente as pessoas, não, o filho é meu, eu sei o que eu falo para o meu filho. Ok, porque você tem um entendi, mas aí você ouve a palavra. E Deus lhe mostra, ou nos mostra, que muitas das nossas atitudes com os nossos filhos estão erradas. Então eu tenho entendimento que eu achava ser certo, mas eu ouvi a Deus, o que eu vou fazer? Eu vou levar cativo esse entendimento e vou levá-lo a obedecer o quê? A Cristo. E vou usar as armas, irmãos, da minha milícia, ou da nossa milícia, que não são carnais, mas espirituais e poderosos em Deus, para destruir os conselhos. A pergunta hoje é, que armadura você está usando? Qual armadura nós estamos usando? No meio das nossas batalhas. Se não é a armadura que Deus te deu, irmãos, não vai adiantar. Só existe uma armadura feita sob medida para o cristão, que é aquela que o Espírito Santo, irmãos, concede. Que aí você encontra lá em Efésios capítulo 6. Que o Senhor nos ensina através de Paulo a colocar o capacete da salvação, usar o escudo da fé, a espada da justiça, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, a palavra da verdade, a espada da verdade, que é a palavra do Senhor, e calçado os pés com o quê? Com a preparação do evangelho da paz. É essa armadura que eu e você precisamos. É essa armadura que eu e você temos que ter. Essa vai servir perfeitamente, irmãos. Não vai travar a nossa vida, não vai nos impedir de vencer. Pelo contrário, vai nos levar a fazer, irmãos, o que o Senhor Deus determina. Então hoje, a orientação de Deus é: deixa Deus te ensinar. Tenha experiências com Deus. Não fuja. Não faz como Jonas, não. Senão a tempestade não para. Não fuja. Tenha experiências com Deus. E não troque a sua armadura. Não troque o que Deus te deu pela armadura do Saul aí. Não troque o que Deus te deu pela armadura do mundo. Não troque a orientação de Deus pelo conselho das pessoas. O inimigo quer amarrar a sua vida, quer travar. Mas o Senhor é fiel para nos levar além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. É assim que Deus faz. Quem entendeu, diga amém. Fique em pé em nome de Jesus. É hora de orar.
Meu irmão, minha irmã, é complicado, sabe? Porque todo mundo, ele imagina que tem a orientação certa. Se você não buscar em Deus, você não vai ter. É estranho como a pessoa ela vai ao médico, por exemplo, porque todos estudam. Ah, pastor, o médico estudou, então o pastor é burro. Ah, no mínimo. Ela vai ao médico e o médico diz, faça isso, isso e isso. Ele faz ou não faz? Por quê? O doutor falou. Ele vai numa consulta ali com um advogado por uma questão. O advogado diz para ele, faça assim, assim, assim. Ele fala o quê? Eu vou fazer porque o advogado disse, eu vou fazer. O engenheiro, ele está lá, você está todo aquele rabisqueira, toda aquela coisa rabiscada lá. Aí o engenheiro fala, está tudo errado. É assim, 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 assim. Eu vou fazer assim porque o engenheiro disse. Aí ela vem com o pastor. Irmão, a Bíblia diz que é assim, assim, tudo bem, mas eu vou fazer do meu jeito, porque eu sei que eu faço. Todo mundo acha que pode, né, tomar o altar, toma o altar. Irmãos, nós temos que entender, Deus está estabelecendo cada um, irmãos. Cada um. E o que eu lhe digo hoje, o que a gente busca a Deus para lhe dizer hoje, tem que ficar para você. Amanhã talvez não caminharemos juntos mais na mesma cidade. Na mesma cidade. Sabe, eu posso estar em uma outra cidade aí, o ministério me transfere, e eu estou aí para fazer a obra de Deus. Mas que deve permanecer o quê? Aquilo que juntos nós meditamos. Que a palavra faça na sua vida aquilo que o Senhor Deus espera que ela tenha liberdade para fazer, que se cumpra em você. Mas se eu ficar recalcitrando contra os aguilhões, brigando com Deus com a palavra, não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá? Deus está conduzindo você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E no mais, Ele tudo fará. Né? Ah, pastor, mas se o senhor estivesse na minha situação, é difícil confiar. Irmãos, eu tenho que crer também todos os meses. Eu tenho que crer na sua vitória, eu tenho que orar pela sua vitória. Sabe, eu tenho que crer na sua vitória, eu tenho que crer que você vai vencer, eu tenho que crer que você vai conseguir, porque se você perde, a obra perde. É verdade ou não é? Sim ou não? Se o gigante te derrota lá, a obra perde. Então, eu tenho que acreditar. E eu coloco diante de Deus, entreguei o caminho ao Senhor. Meu Deus, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O Senhor tem que dar vitória ao teu povo. Tem que dar vitória aos teus filhos. Estão lá, estão lutando, estão enfrentando os leões, os ursos. Outros já estão diante do gigante. Mas, Senhor, entrega os inimigos na mão deles hoje. Segunda-feira, Senhor, o gigante da segunda-feira, entrega na mão dos teus filhos hoje. Quero que eles voltem no final do dia com a cabeça do gigante na mão, assim, ó, chegando igual Davi, irmãos. Né? Que quando todo mundo imaginou que ele ia morrer, ele voltou com a cabeça do Golias na mão. A cabeça era do tamanho do tórax dele, assim, ó. A cabeça, mas estava na mão dele. Então, segunda-feira, meu Deus, entrega o gigante deste dia na mão dos teus filhos. Eles têm que vencer. Eles têm que conquistar. Tá? Terça-feira, de novo, pastor, sim, a Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Então cada dia tem um gigante, tem um leão, tem um urso. Senhor, hoje eles também têm inimigos, mas vão cair, em nome de Jesus. Então eu tenho que crer na sua vitória, esperar na sua vitória. O que eu posso fazer pela sua vitória? Pedir que Deus te faça, que Deus faça, que Deus lhe abençoe. Então eu preciso estar aqui também pela fé. Eu preciso estar pela fé. Sabe? Então estou crendo, irmãos. E eu não cesso de orar por você. Para ver Deus fazer, para ver Deus trabalhar. Irmãos, e a alegria nossa é você chegar aqui e dizer, está aqui, ó. O que é isso? É a cabeça do gigante. Pronto, caiu. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos tomar posse dessa bênção aí para a glória do Senhor Deus. Joga a armadura do Saul fora. Veste-se daquilo que é de Deus, porque não tem gigante que vai ficar em pé diante de você. Em nome de Cristo.